Em tempos em que a humanidade está perdendo a esperança, em que buscamos equilíbrio e respostas para muitos dilemas, tempos em que carregamos grandes fardos e precisamos nos esforçar muito para sobreviver, a educação é a solução. Nos anos iniciais temos um amplo desenvolvimento social e intelectual, muito além do ler e escrever. Nossos alunos elevam seu raciocínio lógico e senso crítico, consolidam os pilares para um alto rendimento no ensino fundamental. E além do conteúdo tradicional, mergulham em um universo de tecnologia e cultura. Chegam ao ensino médio preparados para escolher a carreira que quiserem e aonde quiserem. Vem ser grande com a gente, há 25 anos escrevendo histórias incríveis. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos aos próximos 25 anos. Meu nome é Fabrício, sou filho do José Ayrton, conhecido de vocês. Sou novo diretor financeiro do Colégio Monte-Sionense, uma função até então desempenhada pelo Benê. E juntamente com as minhas duas irmãs, a Letícia na gestão executiva e a Larissa na gestão dos recursos humanos, nós compomos a nova gestão da nova direção do Colégio Monte-Sionense. Sempre, lógico, acompanhados pelo nosso pai, mantenedor do colégio, fundador, José Ayrton. Eu estava um pouco ansioso para a gente ter esse primeiro contato, para eu ter esse primeiro contato com vocês. Que bom que a gente pode ter esse momento aí para trazer algumas novidades e, acima de tudo, muita segurança e tranquilidade para vocês que investem aqui no nosso colégio. O que estamos projetando para os próximos 25 anos não tem precedentes na história do nosso colégio. A gente tem um projeto muito bonito e saudável de colocar o nosso colégio em sinergia com vocês, com os pais, com os alunos, nossos funcionários e professores, todos juntos focados na formação e na educação dos nossos filhos. Nos últimos 2 meses, desde que iniciamos, nós 3 iniciamos nessa nova gestão do colégio, nós estávamos engajados e todos juntos com o nosso time, concentrados em analisar tudo que a gente poderia melhorar e corrigir, trazer de melhor o que a gente fez do passado e algumas coisas que não funcionavam do nosso gosto. Nós trabalhamos para fazer a identificação e a correção de tudo isso. Nós repensamos a forma como atuamos, buscamos os melhores parceiros no mercado e algumas consultorias para nos ajudar nessa tomada de decisão, que foram várias decisões tomadas aí ao longo dos últimos meses. E como ponto de partida, esse era um ponto fundamental, talvez inicial nessa nossa conversa, é que nós fizemos questão de formalizar o compromisso do Monte-Sionense em se tornar uma escola modelo do SAS do Brasil. Eu confesso que ainda não sei o tamanho desse nosso desafio, mas é uma meta que a nossa gestão colocou como base aí para o nosso trabalho nos próximos anos, que é colocar o nosso colégio no topo da lista do SAS. E eu não estou me referindo às notas ou à aprovação de vestibular. Isso a gente trata como uma consequência do nosso trabalho. Eu estou me referindo a uma forma como a gente contribui para a educação nas próximas gerações. Eu me refiro à forma como nós nos relacionamos com vocês, como cuidamos dos nossos filhos, como comemoramos cada etapa dessa formação. Seja na escrita da primeira palavra, seja na primeira frase em inglês, seja uma medalha em uma Olimpíada, seja numa competição como essa que nós estamos tendo aí na Gincana, Enfim, estamos todos orientados para cumprir cada uma dessa etapa com excelência e comprometimento. Mas, já que eu acabei tocando nesse assunto, eu prefiro que um amigo nosso fale pelo SAS. O Stefano, você está por aí, está nos ouvindo? Olá, meu nome é Stefano, sou consultor pedagógico do SAS, acompanho o Monte-Sionense desde que a parceria foi firmada e esse ano com a nova administração, com a nova diretoria, mantenedores, foi reforçado conosco o compromisso com uma educação de qualidade que já é uma tradição no Monte-Sionense. Ficamos muito felizes em manter esta parceria e perceber o compromisso da escola em se tornar uma escola modelo de educação dentro do SAS. Bom, obrigado, Stefano. Gosto muito de compartilhar aí das suas ideias. Que bom que a gente está reforçando essa parceria. A gente te aguarda aí para uma visita aqui no colégio.
Bom, agora com vocês, pais, né, continuando a nossa conversa, né, de uma forma muito resumida, o que eu posso lhes dizer é que nós estamos renovando e estendendo os contratos com os nossos principais parceiros, né? Além do que o Stefano já falou do sistema pedagógico do SAS, que é o nosso parceiro central, né? Então nós estamos expandindo nossos contratos com a Educação Maker, a robótica, né? Muita gente fala aí do Lego, mas uma Educação Maker é nosso parceiro de formação bilíngue, nosso parceiro de educação financeira e uma série de outras parcerias para as nossas atividades internas. Temos uma série de outros processos também que não são externalizados para vocês, mas que também estamos aprimorando para ter parceiros ideais aí na nossa nova caminhada, né? Bom, eu não tenho dúvidas, a gente está criando uma plataforma de ensino única na nossa região, uma plataforma completa. Já está acessível para vocês, por exemplo, né, mesmo que parcialmente, a implementação do SAS Conecta, que em breve também vai receber outras funcionalidades para nossa comunicação, acesso às notas, faltas e todo um portal financeiro para vocês acessarem, né? Tudo isso num único portal simples, prático, acessível a todos, né? Bom, nós crescemos muito nos últimos anos, criamos uma estrutura sólida, um time de alta performance, buscamos os melhores professores e estamos cada vez mais unidos aos melhores parceiros para nos ajudar nesse nosso projeto. O que eu posso confirmar para vocês é que o projeto dos próximos 25 anos, ele é real, ele é muito sério e não vamos poupar investimento em pessoas e recursos para continuar oferecendo o que há de melhor para todo mundo nessa nossa área da educação, né? Eu também gosto muito de ressaltar, isso não faz parte do nosso dia a dia direto, né, com vocês, mas a nossa empresa é uma empresa renovável, nós geramos a nossa própria energia elétrica, o nosso consumo de água é mínimo, a nossa área verde faz inveja a muitos jardins da nossa região. Gente, a nossa área coberta é equivalente ao centro de exposições da cidade, né? Ela é aberta, ela é arejada, ela é limpa. E desde o início da pandemia, nós não tivemos nenhum caso de contaminação entre colegas. Sempre foi uma contaminação externa e nós conseguimos bloquear aqui dentro. O nosso protocolo de segurança do Covid, ele é rigoroso, ele funciona e traz proteção para todos nós. E eu ouso dizer que aqui a escola é um dos ambientes mais seguros da cidade, mesmo circulando aí centenas de pessoas diariamente, né? Bom, essa é a nossa proposta, gente. Nós somos transparentes, somos acolhedores, humanos e, acima de tudo, éticos. Nós erramos, mas aprendemos sempre. Criamos tudo isso porque temos um papel fundamental na formação das crianças. De alguma forma, somos os pais e as mães dos nossos filhos, dos filhos de vocês, enquanto eles estão aqui com a gente. E tudo isso nos traz uma enorme responsabilidade. Os nossos filhos passam mais tempo na escola do que em contato com a família em casa, muitas vezes. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Podemos dizer, literalmente, que em muitos casos, a nossa escola é uma extensão do lar de vocês, né? Bom, dentro de casa eu tenho um exemplo, né? Minha filha Elisa, às vezes algumas vezes já me chamou de professor, enquanto a gente estava em casa, né? Então bem acolhida que ela se sentia na escola, né? Enfim, saiba que estamos em constante evolução, nos reinventamos diariamente, tudo isso para criar um futuro lindo para os nossos filhos. O meu único pedido para vocês, ele é muito simples. Continue nos apoiando e nos incentivando, né? Nós levamos o nome Monte Sionense, um enorme orgulho de sermos filhos daqui. Somos filhos de Monte Sião, filhos de Águas, de Lindóia, de Socorro, Rufino e Confidentes, Jacutinga, Bueno Brandão. Gente, nós somos filhos daqui, somos filhos da nossa região, né? E se a gente já está educando os filhos dos nossos antigos alunos, né? É porque a gente tem certeza de que a nossa dedicação ela é recompensada por tudo isso, né? Hoje eu tenho a minha filha que estuda aí no colégio, eu tenho filhos de amigos que se formaram comigo há 20 anos atrás, 20, 25 anos atrás, que hoje têm os seus filhos na escola. E isso nos traz uma enorme satisfação em saber que a gente tem a confiança de vocês. Bom, era isso, tá? Agradeço demais a atenção de vocês, estou à disposição. Sejam todos bem-vindos para um café, uma conversa no colégio, enfim, é isso. Estamos abertos para acolher vocês sempre, tá? Agora passo a palavra aí para o nosso time de coordenação e eles dão a sequência. Muito obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Cláudia, né? Para aqueles que não me conhecem, para aqueles pais que são novos, eu sou a coordenadora do 9º ano e do ensino médio. Na primeira reunião de pais desse ano, eu não estava presente,
por estar em licença maternidade, mas já desde abril retornei aos meus trabalhos e então, junto com toda a nossa equipe de gestão, né, sou a responsável aí pela coordenação pedagógica do 9º ano e do ensino médio. Esse é um momento bastante importante, pois é a nossa oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre o andamento dos nossos trabalhos, sobre todas as questões pedagógicas referentes ao nosso segmento. E nesse primeiro momento, antes de dar início aí às questões bem direcionadas mesmo ao nosso funcionamento pedagógico, eu gostaria de chamar a Tati, né, que durante toda a minha licença aí esteve à frente dessa coordenação, e gostaria que a Tati colocasse para a gente um pouquinho sobre como nós, escola, estamos trabalhando para oferecer toda a segurança necessária para os filhos de vocês, nesse momento de pandemia, nesse momento de retomada dos nossos trabalhos presenciais. Então, a Tati vai explicar um pouquinho para a gente sobre os nossos protocolos de segurança e como nós estamos trabalhando. Pode ser, Tati? Oi, Ana. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui novamente. Como a Ana já disse, agradecemos, né, a participação de vocês. Ainda não é do jeito que a gente gostaria, né, Ana? Mas é o mais próximo do que a gente consegue oferecer nesse momento. Nós, antes de mais nada, sentimos muito, né, nesse momento de pandemia, por todas as perdas que as famílias do nosso colégio vivenciaram, e agradecemos muito por todos aqueles que se recuperaram, por todos aqueles que conseguiram passar por essa pandemia, né, sem se contaminar. Eu acho que é muito importante a gente viver isso. Estamos num momento ainda de grande crise, né, muitas cidades fechando e retomando, né, as atividades presenciais. Aqui no colégio, desde que as aulas iniciaram, nós tivemos uma interrupção das atividades presenciais, que foi geral, né, no nosso estado, quando entramos na onda roxa, mas temos acumulado bons resultados. Isso, com certeza, é por conta de todos os cuidados que tomamos e também por toda a ajuda, a colaboração das famílias nessa situação. No começo do ano, né, na primeira reunião, a gente ainda estava muito inseguro com os protocolos e com o nosso retorno, mas a gente tem vivenciado isso no dia a dia e a gente vê resultados. Então, apesar de terem acontecido, né, algumas contaminações de alunos, de famílias e até de colaboradores, né, nós tivemos 2 colaboradores contaminados esse ano. E o mais importante, nenhum caso de contaminação horizontal. O que é essa contaminação horizontal? É quando 2 alunos da mesma sala pegam, ou 2 funcionários que dividem o mesmo espaço. Então, por que isso é positivo? Porque quer dizer que a gente não está sendo um foco de transmissão. Então, é muito importante ressaltar, né, que os cuidados eles precisam ser retomados. E sempre. Então, a gente entrou em contato várias vezes com várias famílias, quando os filhos de vocês voltaram de viagem, ou quando participaram de alguns eventos. A gente tem se explicado que, apesar de ser questões particulares, isso reflete, né, nas questões coletivas, então a gente precisa, sim, que vocês continuem com esse cuidado, se vocês resolvem se expor, né, tem que ficar um tempo afastado da escola ou fazer o exame antes de retornar, os exames sempre na janela correta, sempre em lugares confiáveis, né, e o mais importante, né, a vacinação, ela está se ampliando, hoje, graças a Deus, né, a gente está com todos os nossos funcionários, todos os colaboradores do colégio, pelo menos com a primeira dose da vacina, mas isso não quer dizer que a gente possa relaxar. Então, eu reforço aqui o pedido de que vocês ofereçam para os seus filhos, né, as máscaras corretas, máscaras mais adequadas, com um nível de proteção mais eficiente.
em quantidade suficiente para que eles troquem durante o período que permanecem na escola, que eles troquem, né, durante a semana, que eles usem de maneira correta e principalmente a gente pede a colaboração, que no caso de haver alguma exposição, seja num evento, seja numa festa, seja numa reuniãozinha de família, mas que vocês tenham, né, esse bom senso de não mandar as crianças para a escola para que a gente possa continuar mantendo a nossa segurança e evitar ao máximo esses períodos de afastamento. Acredito que seja isso, né, Ana? Isso mesmo, Tati, muito obrigada aí pela sua explicação, né? Acho que é extremamente importante que para que a gente continue podendo oferecer presencialmente o nosso trabalho, esses cuidados sejam tomados, né? Então, nós contamos aí com a ajuda e o apoio das famílias. Na verdade, eu acho que toda essa relação escola e família, ela é toda permeada por uma parceria que ela tem que acontecer em todos os aspectos, né? Esse dos protocolos é um deles, mas existem uma infinidade de outras situações que a escola sozinha não consegue muitas vezes alcançar os resultados que nós almejamos, né? E ao mesmo tempo que as famílias precisam da escola, né, para todo essa educação de qualidade, esse conteúdo que a gente muitas vezes transmite aos filhos de vocês, nós precisamos de uma parceria muito firme das famílias, e é uma das coisas que durante toda a minha fala vocês vão ver que eu vou reforçar, ainda mais nesses tempos em que nós temos uma parcela dos nossos alunos acompanhando o nosso trabalho dentro de casa. Então, nós temos aí uma boa porcentagem vindo para a escola, frequentando presencialmente as aulas, mas nós temos aqueles alunos que se encontram no remoto. Então, eles estão em casa, estão separados de nós fisicamente, né, estão nos vendo e acompanhando o nosso trabalho através de uma tela. Então, essa parceria com as famílias, ela se torna ainda mais necessária para que o nosso trabalho realmente possa acontecer. Desde o início da pandemia, nós viemos buscando o tempo todo nos aprimorar, nós viemos buscando, nós nos mobilizamos em todos os setores da nossa escola para que a gente conseguisse continuar oferecendo uma educação de qualidade para os filhos de vocês. Nós capacitamos professores, nós melhoramos e modernizamos os nossos equipamentos, nós treinamos toda a nossa equipe, principalmente nesse retorno para o presencial, né, para que a gente conseguisse cumprir os protocolos, para que a gente conseguisse manter os filhos de vocês em segurança. E então nós, o tempo todo, desde o início, acho que nós crescemos muito com esse momento de pandemia, né? A nossa escola não é a mesma escola lá de março de 2020, quando tudo começou. Hoje a gente sabe fazer coisas muito diferentes do que nós sabíamos. Acho que a gente domina muito mais as ferramentas tecnológicas que já se apresentavam para nós, mas ainda não eram uma urgência. Então, nós aprendemos a lidar e a usar tudo isso, nós e toda a nossa equipe. E o que acontece? Nesse momento, a gente vive um ensino híbrido, que é o que, né, como a gente chama esse tipo de ensino em que a gente tem parte presencial, parte remota. E só que o que acontece? Nós temos vários alunos que fizeram a opção de permanecer em casa, né? E nós respeitamos profundamente essa opção das famílias, entendemos o momento que estamos vivendo e respeitamos essa opção. Mas aí o que acontece? Volto a falar dessa parceria. Por que é tão importante que vocês, pais, estejam ainda mais ao nosso lado? Enquanto coordenadora de 9º ano e ensino médio, né, nós estamos sempre em contato com alunos um pouco mais velhos, né? Eles já não são mais tão pequenininhos ali
como os alunos do Fundi 1, ou mesmo os alunos de 6º ao 8º ano. Né? Eles já chegam no 9º ano buscando uma maior independência, uma maior autonomia. E aí o que acontece? Muitas vezes as famílias tendem a deixar um pouco que o aluno faça sozinho, que o aluno se vire sozinho, que eles tenham essa autonomia. Isso é, sim, bastante importante. Mas eu sempre gosto de dizer que é extremamente necessário que os pais se mantenham vigilantes, porque nesse momento os alunos eles estão ali separados de nós fisicamente, nos acompanhando através de uma tela, mas eles estão sempre de câmera fechada, de microfone fechado. Nós que estamos na escola, os professores que estão ali dando suas aulas e buscando da melhor maneira possível um contato com esse aluno que está no online, muitas vezes a gente não sabe o que se passa em casa. A gente não sabe se o aluno está realmente ali acompanhando a aula. A gente não sabe se é explicada, se ele tem alguma dúvida, se ele precisa de alguma explicação extra. Então, o professor sempre pergunta lá pelo chat: e aí, pessoal, tudo bem? Estão precisando de alguma coisa? Estão com alguma dúvida? Né? Naturalmente, a gente quer quebrar essa distância que existe entre a casa de vocês e o ambiente escola. Nós queremos estreitar essa relação, a gente quer aumentar essa proximidade, mas para isso a gente precisa que esse aluno que optou por ficar no remoto realmente esteja ali. Então, precisamos dessa ajuda, precisamos dessa parceria com vocês, pais, para que nos auxiliem nessa vigilância. Né? Nós, muitas vezes, ali perguntamos pelo chat, entramos em contato quando percebemos que o aluno está ausente, buscamos todas as ferramentas que estão ao nosso alcance para que esse acesso aconteça da melhor maneira possível. Mas nós sabemos que, muitas vezes, isso não ocorre como deveria acontecer. Então, nós pedimos essa ajuda de vocês para que nos auxiliem em ter um ambiente bacana para esse aluno assistir a aula, né? Então, assim, não é legal o aluno assistir pelo celular deitado na cama, né? O aluno precisa uma postura de prontidão, uma postura ali sentado, ou numa mesinha, ou, enfim, em algum ambiente que seja adequado para os estudos, para que ele consiga acompanhar as aulas. A gente sabe como o adolescente, ele já tem mais essa coisa de, às vezes, ficar acordado até tarde, ficar mais sonolento no período da manhã. Então, se ele acompanhar as aulas ali deitado numa cama, ou num sofá, ou onde for, isso vai provavelmente dificultar a atenção, vai dificultar a prontidão dele para receber todo esse aprendizado. Então, nós contamos com a ajuda de vocês nesse sentido, né? Para que a gente consiga realmente alcançar os filhos de vocês. Nós estamos nos empenhando ao máximo, nossos professores têm um desafio imenso, que é dar conta dos alunos que estão no presencial, dar conta de ensinar, né, tudo que eles vêm preparados para ensinar, e ainda assim fazer toda essa ponte com os alunos que estão no remoto, que é a nossa realidade. Nós não sabemos quanto tempo isso vai durar, né? Talvez a gente tenha, por muito tempo ainda, essa possibilidade do ensino presencial e do ensino remoto. Então, nós precisamos, né, e os nossos professores estão atentos a isso, a sempre buscar essa integração, a buscar essa aproximação entre quem está no presencial e quem está no online. E aí nós contamos também, mais uma vez, com essa parceria de vocês para isso. Nós precisamos das famílias com a gente. Bom, pessoal, partindo então para uma questão bem prática, assim, da nossa questão pedagógica, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a questão das avaliações. No primeiro trimestre, nós trabalhamos para 9º ano, primeira e segunda séries, com um esquema de semana de provas, diferente do que a gente vinha trabalhando nos outros anos. E aí,
os alunos do nono ano faziam provas nas 3 primeiras aulas, e depois eles continuavam com o horário de aula normal, e os alunos da primeira e segunda séries faziam só provas, né, durante uma semana toda dentro do calendário. Assim foi durante o primeiro trimestre, que se encerrou no final de abril. Quando eu retornei, né, da minha licença, e foi bem nesse momento de encerramento do primeiro trimestre, nós conversamos, né, direção e eu, e também repensamos algumas melhorias que eram necessárias serem feitas. E aí a gente, para a primeira e segunda série do ensino médio, nós reformulamos o sistema de avaliação para o segundo trimestre. O nono ano permaneceu com a semana de provas, porque estava funcionando legal, está funcionando, né? Eu estive na escola, conversei com os alunos, recebi alguns feedbacks importantes deles, alinhamos algumas coisas, aparamos algumas arestas e organizamos assim para o nono ano. O nono ano, então, continua com 2 semanas de provas no trimestre, uma que aconteceu em junho e a outra que vai acontecer em agosto. Para a primeira e segunda séries do ensino médio, nós adotamos o esquema das provas no contraturno, né? Então, toda segunda-feira à tarde, os alunos fazem provas, né? 2 provas que eles costumam fazer, e em uma segunda-feira do calendário, eles fazem 3 provas, tá? Nós mantivemos a prova online, porque a gente entendeu que é o meio mais justo de avaliação, considerando que nós temos alunos no presencial e alunos no remoto. Então, nesse momento em que nós não tínhamos a opção de colocar uma aula de prova na grade, né, no período da manhã, porque nós estamos trabalhando com uma grade de 6 aulas, nós entendemos que o meio mais coerente de avaliação, baseado numa série de estudos que nós fizemos, numa série de acompanhamentos mesmo que foram feitos durante todo esse período, nós entendemos que o formato de provas online era o melhor modelo até então. Só que para que essas provas online acontecessem de uma maneira coerente, né, com todo o conteúdo que nós ensinamos e com todo o nosso modo mesmo de agir enquanto escola, os nossos professores, eles passaram por uma nova capacitação, né, eles tiveram que se reinventar mais uma vez para que eles mudassem o formato das provas. Porque a gente sabe, prova online, na imensa maioria das vezes, ela permite uma consulta, né, do aluno. Não é que a gente oriente o aluno a consultar, mas muitas vezes a gente sabe que esse aluno vai consultar um material. E não existe um problema grande nisso, porque nós deixamos de cobrar assim, conteúdos um pouco mais prontos, ou mesmo de apresentar questões que são questões clássicas de vestibulares, de Enem. Nós passamos a ter questões mais autorais, nós passamos a ter, ou até do próprio banco de questões do SAS, que ele nos oferece, e que tem uma infinidade de questões muito inteligentes para que a gente possa cobrar isso dos alunos. Então, a gente teve essa reinvenção do nosso modo de avaliar. Né? Então, os alunos, eles até acham que as provas ficaram um pouco mais difíceis quando eles passaram a fazer provas online, porque a gente passou a exigir mais raciocínio, a gente passou a exigir mais uma aplicação do conteúdo e não meramente um conteúdo que tinha sido decorado ou consolidado ali pelos alunos. Então, nós tivemos essa reformulação do nosso modo de avaliar para esse segundo trimestre. Depois, mais para frente, eu vou explicar um pouquinho para vocês como que vai ficar daqui a pouco, né, para o próximo trimestre. Bom, só que o que nós percebemos? No primeiro trimestre, os alunos tiveram um bom desempenho nas provas, mas quando foi o fechamento do trimestre,
nós observamos que muitos alunos acabaram ficando de recuperação trimestral por não entregarem tarefas, por não entregarem atividades que são passadas pelos professores ao final dos capítulos, ou até muitos professores semanalmente liberam listas, liberam tarefas, e tudo isso que o professor passa para o aluno resolver, a gente tem um peso importante no fechamento da média, que é o que a gente dá o nome de atividade complementar. E aí o que acontece? Muitos alunos não estavam entregando tarefas e atividades, e, consequentemente, acabaram ficando de recuperação trimestral por conta disso, tá? Então, aqui vem, mais uma vez, o que eu disse lá no começo, que em vários momentos eu ia falar da necessidade da parceria, né, das famílias, mais uma vez, essa necessidade e esse pedido para vocês, né, para que acompanhem a vida escolar do seu filho, para que vocês não achem que porque eles são um pouco mais velhos, às vezes a gente acha que eles já são autônomos, independentes, responsáveis, eles são adolescentes, né? E muitas vezes eles precisam desse olhar atento, eles precisam desse filho, e aí, tá fazendo? Tá? E muitas vezes até eles falam que estão fazendo e não estão, né? Por isso vocês se sintam, nossas portas estão completamente abertas para que vocês nos procurem, para saber como é que está indo, se ele está fazendo ou não. Muitas vezes vai acontecer da gente dizer, olha, vamos verificar com todos os professores e retornamos para vocês, né? Por quê? Para que a gente consiga ter esse diálogo próximo com as famílias e oferecer da melhor maneira possível esse apoio para o aluno. As tarefas, as atividades, elas são extremamente necessárias para que essa aprendizagem aconteça, tá? Não basta estudar apenas na véspera da prova, não dá para ter uma rotina de estudos só baseada ou em consultar na hora de uma prova. Eles precisam fazer tarefas, eles precisam fazer as atividades. E nós contamos com vocês, com a parceria de vocês, para que nos ajudem a incentivar esse estudo, para que nos ajudem a mostrar para eles a importância dessa responsabilidade com as coisas da escola. Tati, queria que você colocasse um pouquinho para a gente, né, sobre esse perfil, né, da nossa escola, esse perfil, essas situações importantes aí desse acompanhamento das famílias. É isso mesmo, Ana. Enquanto você falava, me recordei muito das nossas reuniões, né? Desde antes da pandemia, inclusive, nós abrimos as reuniões de pais de 2020 falando qual é o tipo da escola que você matriculou seu filho. Então, a gente tem que lembrar que o nosso colégio é um colégio diferenciado. Nós trabalhamos com um sistema de ensino de ponta, e isso obriga realmente que as famílias entendam que não basta o aluno só vir e assistir a aula. Esse perfil de aluno não cabe dentro da nossa escola. A nossa escola é uma escola de alunos que todos os dias precisam estudar em casa. Então, é muito importante que as famílias entendam isso. Às vezes, os filhos, né, isso que você falou foi perfeito. A gente dá mais autonomia porque eles são mais velhos e a gente pergunta, eles falam e a gente, né, os pais perguntam, e aí, tem tarefa? Não, hoje não tem. Gente, essa não é uma resposta possível. Porque o que pode não ter no dia é um trabalho que vai valer nota, uma tarefa que vai ser pontuada como nota, mas todos os dias. Se o seu filho veio para a escola, assistiu 6, 7 aulas, ele tem tarefa. Ele tem que, no mínimo, revisar essas aulas. Então, apesar de todos os nossos cuidados, apesar de tudo que a gente
faz, acompanha, né? Vocês sabem, porque seja a Ana ou a Ana me passa algumas listas, né? Os professores pedem para entrar em contato, a gente avisa, olha, seu filho não atingiu a nota, seu filho está deixando de entregar, a gente chama no colégio quando a situação não está tão legal, tem as orientadoras, né? A Maura chama vocês para conversar, mas é muito importante que vocês acompanhem. E aí, muitas vezes, os pais falam, nossa, como que eu faço para acompanhar, né, Ana? Como que faz para acompanhar? Vocês tanto podem marcar de conversar conosco, né? Presencialmente, virtualmente, por telefone, a gente dá um jeito. E vocês também devem se manter atualizados da situação e da rotina escolar. Seja pelo SAS Connect, onde hoje em dia vocês conseguem, inclusive, acessar as notas, seja também pedindo para os seus filhos o acesso ao Classroom, né? Vários pais que eu atendi e que a Ana tem atendido, quando a gente fala, não, é só você pegar o login e a senha do seu filho e entrar. Aparece lá, né, uma listinha do que ele tem de pendências ou não. É lógico que a gente acredita na privacidade deles e tudo mais, mas quando diz respeito aos assuntos de escola, precisa sim de atenção. E não tem como a gente poder acompanhar todos os alunos, principalmente os que estão em casa. Porque o aluno que está aqui na escola, né, Ana? A gente viu que ele deu uma cochilada, que ele está meio ausente da aula, a gente chama. Mas o aluno que está em casa de câmera fechada, a gente não tem como saber. Então, é muito importante que esse perfil de escola seja compreendido e vivenciado pelas famílias. Essa escola que vocês escolheram, com certeza é porque vocês confiam no nosso trabalho, mas é muito importante que vocês saibam, essa é a nossa realidade. Todos os dias tem demanda de trabalho de ensino. E aí, dando gancho, Ana, só lembrar, né? Escola, apesar de a gente ter focado muito na pandemia e nessas questões, a gente está retomando o ritmo de estudo, a gente está retomando conteúdo, a gente está acolhendo nesse momento difícil, mas ela não deixa de ser escola. Então, a gente tem pontuado para as famílias a questão dos atrasos com relação à entrada e saída, né? Os alunos eles precisam chegar na hora e sair na hora do colégio. Ninguém sai da escola, né? Se não for com algum adulto autorizado que venha buscar. Então, muitas vezes, essa questão dos alunos estarem com o celular aqui dentro da escola, o que eles têm feito? Eles ligam direto em casa, e aí eles chegam na secretaria, assim, com uma situação já existente. Olha, minha mãe já autorizou eu ir embora porque eu estou passando mal. Vocês precisam nos ajudar com relação a isso. A gente precisa ter o controle do que está acontecendo na escola. Então, a gente precisa manter todo esse aparato para funcionar, o sistema híbrido, aluno em casa, aluno na escola. As regras existem, o aluno que está em casa, ele precisa seguir as regras, o aluno que está na escola precisa retomar essas regras e as famílias precisam nos apoiar com relação a isso, certo? Vamos voltar, Ana? Vamos lá, Tati. Só reforçando isso, né, que a Tati acabou de colocar, sobre essa realidade de alunos que, né, muitas vezes, por estarem ali com o celular, já entram em contato com as famílias, acaba ficando muito chato para nós, porque às vezes uma família chega na secretaria, olha, eu vim buscar meu filho porque ele não está passando bem, e às vezes a gente nem sabe, porque ele fez um contato direto com a família. Então, quando acontecer do seu filho fazer um contato com você, porque a gente não pode proibir que ele faça um contato, né? Ele está ali com o aparelho celular na mão, enfim. Quando acontecer isso, a gente tem dois pedidos, ou que você oriente ele a procurar a secretaria, né? Olha, vai lá, procura pela Tati, ou procura o pessoal ali de secretaria, diz que você não está passando bem, ou você mesmo entra em contato com a gente, olha, meu filho fez contato comigo, ele não está sentindo bem, às vezes pode ter sido alguma coisa que aconteceu ali na escola, e que a gente tem todo um apoio das nossas psicólogas, né, de toda a nossa equipe, para muitas vezes até resolver ali o que está acontecendo, muitas vezes ir embora não é a solução, né, então a gente precisa ter ciência do que está acontecendo ali. Então, a gente pede essa ajuda. E falando das nossas psicólogas, a Maura
e a Isabela, né, que estão com a gente aí dando todo esse suporte, né? A gente sabe o quanto essa pandemia nos trouxe sequelas emocionais, né? E o quanto tem sido muito difícil para todos nós e também para os adolescentes enfrentar todo esse momento. Então, elas estão na escola, elas estão ao nosso lado, ao lado dos alunos, tanto para fazer esse tipo de acolhimento dessas demandas um pouco mais emocionais, quanto para fazer uma orientação mesmo referente aos estudos, né? Então, assim, muitas vezes, muitas mesmo, elas chamam os alunos para montar um cronograma de estudo, para ajudar nessa organização, para colocar, para tentar otimizar o tempo, né? Enfim, para oferecer todo esse suporte, né, de orientação pedagógica e educacional para que eles consigam ter um pouco mais de tempo livre dentro do possível, para que eles consigam ter mais resultados nos estudos, para que eles não fiquem girando, sabe, às vezes a gente fica, né, em torno de si mesmo ali e não sai do lugar. Então elas têm todo esse trabalho. O trabalho da psicóloga na escola não é um trabalho clínico, né? Não é consultório de psicologia a escola, mas é um espaço para que a gente consiga fazer esse acolhimento, essa orientação e, quando necessário, a gente faz contato com as famílias, a gente orienta a buscar um trabalho fora, se for o caso, uma terapia, enfim. Mas a gente tem, né, quero ressaltar esse trabalho das nossas psicólogas, porque é um trabalho de um grande diferencial no nosso colégio. É o trabalho que elas realizam. Ainda mais nesses tempos de pandemia, que se tornou tão necessário. Bom, dando continuidade aqui, eu queria contar um pouquinho para vocês, né, agora no final de maio, nós tivemos a nossa prova SAS, tá? Que é aquela avaliação acadêmica sistemática, né, que a gente chama. É uma prova externa do SAS, em que é avaliado o nosso ensino, né? Basicamente é isso, né? O SAS avalia o quanto nós estamos fazendo nosso trabalho bem feito. E aí, quem faz essa prova, né, desde aí do meu segmento, é 9º ano, primeira e segunda séries do ensino médio. Terceira série não faz, porque a terceira série faz o tempo todo os simulados do SAS. Mas essa avaliação sistemática, 9º ano, primeira e segunda séries. E nós tivemos resultados muito expressivos nessa primeira avaliação sistemática, para nossa imensa felicidade. Nós tivemos tanto desempenho expressivo e significativo em diferentes disciplinas, né, pontualmente em disciplinas, quanto no desempenho geral das turmas, né. O nosso desempenho, de uma maneira geral, ele nos coloca muito bem colocados num ranking nacional das escolas que adotam o SAS, né? Nós tivemos, por exemplo, a primeira série do ensino médio em 12º lugar nacional. Isso foi assim, desde que nós começamos com o SAS, foi o nosso melhor resultado com uma primeira série do ensino médio numa avaliação sistemática, sendo que assim, eles arrebentaram nas provas das diferentes disciplinas. A segunda série do ensino médio também teve uma colocação muito expressiva, que foi um 47º lugar, tá? Isso em mais de 400, 500 escolas fazendo a prova. Então, assim, para nós, isso é uma alegria imensa e uma sensação de que estamos fazendo um bom trabalho. Estamos, apesar de todas as dificuldades do momento, apesar de todas as incertezas, apesar de todas os obstáculos que se colocaram para nós, né? A gente vinha se aprimorando e com, assim, tudo tão redondinho até a pandemia, e a pandemia veio para assim, para tirar o nosso chão, para que a gente se reinventasse, para que a gente repensasse o nosso pedagógico, para que a gente se remodelasse enquanto escola. E aí, quando a gente recebe um resultado assim,
isso nos dá uma alegria imensa e eu precisava dividir isso com vocês, porque a alegria também é para ser de vocês. Né? Então, mostra que nós estamos fazendo um bom trabalho, que nós estamos no caminho e que nós vamos, sim, juntos, vencer todas essas dificuldades que se impuseram, né, a nós nesse momento difícil que a gente tem vivido. Bom, próxima coisa, não quero me alongar muito mais, então vamos, né, agilizar aqui para não tomar tanto tempo de vocês. Nós, desde o início do ano, nós estamos trabalhando com uma grade de 6 aulas no período da manhã, né? Então, os alunos têm entrado 7h10 e saído 12h05, né? Todos os dias. Por que a gente adotou essa grade de 6 aulas? Isso foi lá explicado na primeira reunião do ano. Por toda a questão da volta para o presencial e a gente ainda estava se adaptando a todo esse novo modo de funcionamento, muito protocolo de segurança para cumprir, higienização das salas. Então, não era possível que a gente tivesse uma 7ª aula, como era já antigamente na nossa grade presencial. E aí, com esse tempo, a gente foi ficando mais seguro, a gente foi ficando já mais, né, tudo que a gente vai fazendo repetidamente, a gente vai dominando aquilo. Então, hoje, toda a nossa equipe de manutenção, a nossa equipe de limpeza, a nossa equipe de secretaria, está todo mundo muito habituado já ao formato de funcionamento em tempos de pandemia. Então, hoje, nós nos sentimos seguros para retornar com a 7ª aula, para a grade da manhã. Porque o que vinha acontecendo? Os alunos tinham as 6 aulas no período da manhã, e aí ficavam algumas aulas para o período da tarde, além das provas, né, que, como eu disse anteriormente, estavam acontecendo nas segundas-feiras à tarde para o ensino médio. E agora a gente se sente seguro para retomar, a partir de agosto, com a 7ª aula, tá? Então, a partir do nosso retorno, no dia 2 de agosto, os alunos passam a sair 12h55. Com isso, aquelas aulas do contraturno que eram obrigatórias, né, que compunham a nossa grade, elas vão voltar para o período da manhã. E com isso vai dar uma desafogada aí na tarde dos alunos. Não que quando eles disserem para vocês, não tem nada à tarde, também não é uma fala possível, como a Tati já disse lá, de quando eles dizem que não tem tarefa. Por quê? À tarde continuam acontecendo os plantões, continuam acontecendo os momentos de apoio, de estudos e tudo mais, e a gente ainda assim, nós estamos trabalhando na montagem do horário, porque assim, muda tudo, né? Nós temos que refazer toda a questão do nosso horário de aula. Então, a gente ainda está trabalhando com isso. Talvez aconteça de sobrar uma aulinha para o período da tarde. Isso ainda não é certeza, né? Porque a gente ainda está trabalhando, porque assim, a gente mexe com disponibilidade de horários de professores. Então, isso talvez aconteça, né? Nós não temos ainda um horário fechado. Esse horário vai ser enviado para vocês até o final de julho, né? Antes do retorno, vocês vão receber esse horário. Ele vai ser enviado pelo SAS Conecta, que é a nossa nova plataforma de comunicação com vocês. Então, aproveito aqui para pedir os pais que ainda não instalaram o SAS Conecta, isso é extremamente necessário, porque é o nosso meio de comunicação com vocês e de vocês conosco, né? Caso precisem falar com a gente, é por aí um dos nossos meios de atendimento. Mas o modo que vocês vão ter para receber os nossos comunicados oficiais é através do SAS Conecta. Depois, um pouquinho mais para frente aí, na nossa reunião, depois de mim e da Tati aí, vai ter uma falinha do pessoal também sobre a importância desse aplicativo, tá? Então, conto com essa ajuda de vocês. E aí, com esse retorno da 7ª aula, então nós vamos dar uma desafogada nesse período da tarde, daquelas aulas que estavam como obrigatórias, né? Então, nós vamos ter os plantões e a nossa prova vai voltar para a grade. A nossa prova, ela volta a acontecer 2 vezes por semana para a primeira e segunda séries do ensino médio.
Para o 9º ano, ainda agora em agosto, nós vamos ter uma semana de provas, tá? Porque por uma questão de organização mesmo das disciplinas, não era possível a gente retomar em agosto já com provas semanais, porque nós temos um fim de trimestre em agosto. Então, não daria tempo de fazer todas as provas nesse esquema semanal. Então, para o 9º ano, nós teremos uma semana de provas que começa no dia 9 de agosto, segunda-feira, e toda aquela semana vai ser no mesmo formato que nós já estamos adotando. Para a primeira e segunda séries do ensino médio, nós vamos ter uma reformulação do calendário e nós voltaremos com a prova para a grade. Como que essa prova vai funcionar? Para os alunos que estão no presencial, essa prova será presencial, será impressa, será prova escrita mesmo. As provas terão duração de 45 minutos, que é o período de duração de uma aula. Então, nós teremos uma prova no dia, e essa prova com duração de 45 minutos, como a gente já fazia antes da pandemia. Para quem está em casa, essa prova vai acontecer ao mesmo tempo, né, no mesmo horário, sempre é na primeira aula. Ela vai acontecer online pelo Forms, que é o que a gente usa aí dentro do Google Classroom, né, para que a gente consiga essas avaliações como a gente já tem feito, tá? Então, vai ser uma prova simultânea. Quem está na escola vai fazer a prova ali presencial, prova escrita, e quem está em casa vai fazer a prova online. Aí, a gente enfrenta um novo desafio, essa questão das provas, né? Isso nos trouxe uma certa inquietação quando nós vimos que mudaríamos para 7 aulas. A questão das avaliações me trouxe uma preocupação bastante grande, porque acho que nós vamos precisar de muito apoio de vocês, de muita parceria, né? Tem sido uma palavra que eu estou falando insistentemente aqui desde o início, mas nós precisaremos muito da parceria de vocês para que a gente consiga combater o que a gente chama de alternância, que é para que o aluno que está no presencial, ele não queira migrar para o remoto no dia de prova, né? Então, Tati, queria que você explicasse para a gente um pouquinho como que nós vamos funcionar com essa questão dos protocolos para as provas. Ô, Ana, a gente vem, né, desde que a gente retornou, enviando várias e várias vezes para as famílias os formulários de intenção, né? Vocês vão permanecer no próxima quinzena, como que fica o mês? Às vezes a gente pergunta com mais frequência, quando a gente começa a sentir que está tendo muito essa demanda mesmo de troca, né, entre o presencial e o remoto. Essa semana a gente mandou alguns comunicados falando para os pais que não dá para ser dessa forma desorganizada a mudança do aluno. Então, vamos voltar. Quando um aluno ele está vindo no presencial, ele ficou doente no meio da semana, o que acontece? Se a gente não tivesse o ensino híbrido, ele iria faltar. Mas a gente, tendo o ensino híbrido, a gente dá a possibilidade desse aluno ficar doente em casa e continuar assistindo a aula. A gente pede para que as famílias nos avisem, entrem em contato. Por quê? Para a gente poder ter esse cuidado, esse controle de o aluno entrou ou não entrou na aula, porque senão daqui a pouco a gente liga para a família e fala, viu, faz 15 dias que seu filho não entra na aula. E aí os pais se surpreendem, então por isso que a gente precisa ter esse controle. Uma outra questão é que a logística de quem está no remoto e vem presencial, ela envolve muita gente. Então, desde a gente dimensionar quantos lanches vão sair da cantina, até a gente saber quanto de produto se usa para fazer a higiene de uma sala. Então, gente, assim, é incrível como envolve muita coisa. A gente precisa desses avisos, dessas informações. Como que a gente tem trabalhado? Sempre nas sextas, nós nos reunimos antes de finalizar a semana para ver quem é que muda na outra semana. E na segunda-feira a gente está preparado para receber quem vem no presencial e para acompanhar quem está no remoto. Voltando agora
em agosto. Então, na última semana de julho, vai ser enviado para vocês um formulário, onde vocês vão colocar as intenções de vocês em permanecerem no presencial ou permanecerem no remoto. Lembrando que a escola respeita muito a opção de cada um. Existem pessoas com necessidades reais de não voltarem para as aulas presenciais, pessoas em casa com comorbidades, com doenças, pessoas que não podem voltar. E tem aqueles pais que naquela semana não estão à vontade, nós respeitamos isso. Então, a gente precisa, para continuar oferecendo o que vocês desejam, a gente precisa dessa troca. Então, vai o formulário para vocês na última semana de julho, vocês vão preencher. Ah, meu filho volta presencial, ótimo. Segunda-feira, dia 2, ele está aqui. Só que o que acontece? No meio da semana tem 2 dias de prova. O seu filho vai falar para você que está com dor de cabeça, com dor de garganta, com dor de barriga, na véspera da prova. E você vai me avisar, vai avisar a Ana, no outro dia ele faz a prova online. No outro dia ele ficou bom, vai voltar para a escola. Não dá para ser dessa forma, não dá. A gente precisa manter um padrão. Então, o aluno que migra para o remoto, ele vai passar a semana toda no remoto. Se me avisou na sexta, ele vai passar outra semana toda no remoto, né, Ana? Agora, o aluno que ficou doente na segunda-feira à noite e na terça ele vai para o remoto, ele não vai ficar bom na quarta. Aí a gente vai voltar lá naquele item do nosso termo. Ah, o aluno ficou doente, 10 dias afastado, ou ele volta com um exame negativado do Covid ou com um atestado médico. Porque às vezes o aluno não está doente com um sintoma de Covid, mas ele está com qualquer outra coisa que possa passar para as outras pessoas. Então, voltando, o aluno vai ficar no presencial, ele vai ficar no presencial aquela semana toda. Ele perdeu a hora de pegar a van, ele se desorganizou em casa, ele vai faltar. O aluno está vindo no remoto, ele está ficando só no remoto, ele quer voltar para o presencial, vai avisar na sexta-feira e na outra semana vai vir. Fora dessas situações, é quando está doente, migra para o remoto e fica por 10 dias ou com o atestado. E é muito importante que vocês também entendam. O aluno quer migrar para ficar em casa para fazer prova, porque ele vai poder consultar, porque ele vai poder olhar na internet. Qual que é o intuito de fazer uma prova, né, Ana? O intuito de fazer uma prova é mostrar para o professor o conhecimento que foi adquirido ou não. É somente com este recurso, com esta ferramenta, né? Não só a prova, mas todas as avaliações, que a gente consegue ir oferecendo o que seu filho precisa. Então, não sejam coniventes com esse tipo de situação. Ai, tadinho do meu filho, deixa ele ficar em casa para fazer a prova com consulta para ele tirar uma notona boa. Ele não precisa de uma nota boa, ele precisa de conhecimento. Vamos usar o remoto quando a gente realmente precisar. Se você está inseguro para retornar, se você tem um problema de saúde em casa, se você não está seguro com a situação da pandemia no seu município ou aqui em Monte Sião. Mas não vamos fazer isso, né, como a gente fala aqui, meio de vida. Aí o aluno muda na véspera da prova, tira uma notona porque ele colou, porque ele copiou, porque ele perguntou para alguém, e no outro dia ele volta. Isso não vai acontecer. Eu estou sendo bastante firme com relação aos alunos que faltam da escola por qualquer motivo. A gente não pode, porque senão a gente perde o controle, perde a qualidade e o mais importante, a gente perde a segurança, que a gente tem insistido tanto. Então, a palavra da reunião da Ana é parceria, e a gente vai reforçar que isso é uma parceria. Vocês têm que ser nossos parceiros nesse cuidado, né, Ana? Perfeito, Tati. Até porque a gente sempre diz, né, que prova não é castigo. Prova é o instrumento que nós temos para avaliar, não é também só para avaliar o aluno, é para avaliar como anda o nosso ensino. Porque se um aluno, né, se uma turma não se sai bem numa prova, é porque
algo ali ficou falho, né? Para vocês terem uma ideia, com essa avaliação do SAS, né, que eu citei, que a gente teve um desempenho ótimo, mas não nosso desempenho foi realmente muito bom, mas nós também tivemos fragilidades, nós tivemos conteúdos que não foram bem solidificados. E aí o que acontece? O que nós fizemos com esse diagnóstico? Né? O SAS nos oferece isso. A partir desse diagnóstico, foi oferecido, eu fiz todo um levantamento e enviei para cada professor quais foram as fragilidades da sua disciplina. E eles estão todos com ferramentas em mãos, com listas de exercícios em mãos, para que eles enviem para os alunos, para que eles trabalhem isso com os alunos, para sanar toda e qualquer dificuldade que tenha ficado em conteúdos passados. Então, a nossa prova é isso. Prova é um meio, que se cria tanto né, parece que é um monstro uma avaliação, e não é. A avaliação é o meio de nós também sermos avaliados, é o meio de nós entendermos como anda o nosso ensino. Então, precisamos desse apoio de vocês, precisamos dessa parceria, para que não aconteça isso, na véspera da prova, eu quero ficar em casa amanhã, porque amanhã eu tenho uma prova X, eu tenho uma prova Y, e eu quero fazer essa prova online. Lembrando, para quem está no online, a prova também será de 45 minutos. A prova também vai, então assim, não vai ser simples fazer uma prova no online, não vai ser essa coisa de tempo de procurar, de tempo de ficar pesquisando. Não, de novo, nós vamos ter que reformular todo o nosso sistema de avaliação para as avaliações caberem em 45 minutos, né? Para serem possíveis de serem resolvidas nesse tempo, mas nós pedimos a ajuda de vocês para que a gente combata essa possível alternância que a gente chama de um dia querer ir para o presencial, outro dia quer ir para online porque tem prova, enfim, isso não será permitido, ok? Bom, já chegando aí para eu encerrar minha fala, só pouquinha coisa que falta aqui, queria dizer para vocês que para esse segundo semestre nós teremos, a gente já está organizando toda uma questão de um apoio especial para aqueles alunos que estão no online, né, para que a gente tenha aí uma atenção melhor, né, para que a gente tenha aí um cuidado mais próximo com esses alunos que estão no online. Assim que a gente definir, né, algumas coisinhas que ainda faltam, eu passo isso para vocês via SAS Conecta, né, então reforço, SAS Conecta é o nosso meio oficial de comunicação, e aí vocês vão ser informados, né, para esses alunos que estão no online, de alguns cuidados especiais aí que a gente está se organizando para proporcionar para vocês. E também queria que vocês soubessem, nós fizemos com os alunos, há alguns dias atrás, um Ibope, né, que é para eles avaliarem os nossos professores. Isso foi feito com todas as séries, a partir do 6º ano até a 3ª série do ensino médio. E aí, a partir dos resultados que esse Ibope trouxe, né, o aluno ele teve a oportunidade de avaliar todos os professores, né, de acordo com diferentes competências, habilidades e situações. Então, eles fizeram essa avaliação. Nós fizemos toda uma apuração dessa avaliação, tá? E aí, com esses dados em mãos, eu estou fazendo, né, já fiz uma parte, essa semana concluo, um atendimento com cada professor para dar um retorno dessa avaliação dos alunos. Porque sim, nós temos fragilidades e nós reconhecemos as fragilidades que temos. Né? Nada melhor do que você se reconhecer, muitas vezes frágil, e trabalhar nas fragilidades que a gente encontra, né? Então, tudo aquilo que os alunos pontuaram e que a gente busca, eu sempre, né, os alunos que já me conhecem sabem que o meu modo de trabalhar na coordenação
é de uma acolhida muito grande, de um ouvido sempre atento às demandas que os alunos trazem. Então, esse Ibope nos mostrou, né, algumas coisas que nós precisamos melhorar. E isso já está sendo tratado, isso já está sendo trabalhado para que a gente consiga cada vez mais oferecer para os filhos de vocês e para vocês uma educação de qualidade, uma educação de ponta, tá? Eu tenho muito orgulho da equipe que eu tenho. Eu tenho muito orgulho de cada professor que trabalha comigo lá no 9º ano, na primeira, segunda e terceira séries do ensino médio. Eu tenho orgulho de trabalhar nessa escola, da equipe que nós temos de uma maneira geral, desde a manutenção, limpeza, secretaria, coordenação, direção, enfim, é um motivo de muita alegria trabalhar nesse meio em que a gente se sente, né, recebido, valorizado e amparado em muitas decisões que a gente precisa tomar, às vezes um pouco mais duras, às vezes, né, mas é uma marca registrada da minha coordenação, estar sempre atenta a essas demandas e de ouvido e coração aberto para os alunos e para as famílias. E encerrando, então, a minha fala, né, depois passo para a Tati também fazer as considerações dela. Eu queria agradecer muito a presença, a paciência, a presença virtual, né, mas é uma presença de vocês, para aqueles que não puderam nos acompanhar nesse momento e que fazem aí depois o acesso da nossa reunião, o nosso muito obrigado. Estamos aqui para o que vocês precisarem. Eu, por enquanto, sigo trabalhando num esquema misto aí, em home office, né, mas também em vários dias indo até a escola, então, se necessário for, eu estou à disposição pelo SAS Conecta, pelo celular, se precisar marcar alguma coisa comigo na escola, também estou disponível, né, para que a gente consiga manter essa parceria tão bem firmada e esses laços estreitos, para que a gente possa seguir juntos nesse caminho, que não é simples, não é fácil, mas com certeza é de um desafio e de uma alegria imensa poder participar disso com vocês. Então, meu muito obrigado. Tati, deixo com você para você finalizar também a sua parte e se tiver alguma consideração extra. Que ótimo, Ana. Quero só agradecer realmente a todos por toda a confiança que vocês depositam em nós, no nosso trabalho. Estamos sempre aqui à disposição. Vocês têm, né, os nossos contatos, acho que o Fábio vai colocar aqui de novo, contato do WhatsApp da secretaria, aqui o da direção. Eu fico com o telefone da escola comigo o tempo todo, então entrem em contato. Estou aqui também. Agendem, se vocês precisarem, muitos pais têm feito isso, né, Ana? Eles ligam, deixam agendado um momento para vir aqui no colégio, para conversar sobre o que for necessário. O mais importante é que a gente esteja sempre muito próximo. Nosso objetivo é cuidar dos filhos de vocês, estamos juntos com vocês. Não se sintam sozinhos nessa caminhada, né? Ela não tem sido fácil para ninguém, mas nós estamos aqui para apoiá-los. Um abraço, até mais. Muito obrigada, pessoal. Boa noite e um abraço para todos. Boa noite, meu nome é Daniele, eu sou a secretária-geral do colégio. Com a nova reestruturação da gestão, eu assumi a secretaria este ano. A Cristina, ela continua no colégio, mas agora ela se dedica exclusivamente à tesouraria. Então, junto comigo na secretaria, eu tenho a Viviane, que me ajuda, e eu tenho a Thaís. A Viviane, ela trabalha no período da manhã e a Thaís trabalha no período da tarde. Então, elas estão todos os dias aqui para me ajudar na secretaria. Eu vou aproveitar e deixar para vocês aqui na tela o telefone celular, que inclusive é o WhatsApp também, tanto da secretaria como da tesouraria, né? Caso vocês queiram anotar e quando precisar entrar em contato conosco. Há exatamente 1 mês e meio, né, a gente implantou
a nova agenda eletrônica, né, no colégio, que é o SAS Conecta. Antes era a Agenda Edu, e agora, né, para praticidade de vocês, os alunos, né, a gente optou em aderir o SAS Conecta. E aí, com essa nova implantação, nós da secretaria tivemos que organizar o cadastro de vocês, né? Porque para vocês pais terem acesso ao SAS Conecta, vocês precisam do login e senha. E esse login e senha, ele é enviado no e-mail de vocês. Então, por isso que nas últimas semanas, o pessoal da secretaria, né, tá ligando para vocês, a maioria de vocês já recebeu a ligação para a gente atualizar o cadastro, né? Que é muito importante, né? Sempre estar em dia com o cadastro e também para a gente implantar e vocês terem acesso ao SAS Conecta, tá? E eu também aproveito para falar que se tiver alguma dúvida, se alguém ainda não conseguiu entrar no SAS Conecta ou não achou nenhum e-mail, né, que chegou de senha e login, vocês podem entrar em contato conosco para a gente auxiliar vocês. Falando de senhas, né, e login, muitas vezes os alunos eles vêm até a secretaria para pedir, né, os seus logins e suas senhas das plataformas, né, que o colégio tem, né, que é a plataforma SAS, que é o Sofia, e sempre a gente passa para eles a senha e o login deles. Mas é muito importante ressaltar a importância, né, e a responsabilidade dos alunos guardar essa senha que é passada para eles, né, para eles anotarem em algum lugar, porque se acontecer de uma eventualidade, eles estarem na casa de um avô, ou final de semana precisar estudar, né, para prova ou algum trabalho que vai acontecer durante a semana, se ele não tem o acesso, o login, ele não consegue acessar, né? Então é importante sempre que eles tenham essa responsabilidade de anotar esses login e senha, né, que é oferecido a eles. Mas sempre que precisar, a gente vai passar o login, vai passar a senha para eles, tá bom? Vou falar um pouquinho também das notas, né, do trimestre. Então, vocês sabem que as notas, elas são passadas pela secretaria, só que eu queria explicar um pouquinho para vocês como que funciona, né, que a gente tem todo um processo. Então, a prova, ela acontece e assim que o professor aplica essa prova, ele tem um prazo para ele corrigir a prova. Depois que ele corrige, ele tem um prazo para ele lançar no Sofia, né, a nota. Aí sim, o professor lança as notas no Sofia e aí a gente pega e finaliza essa nota para estar aparecendo para vocês, né, para vocês acessarem. Então é importante vocês saberem que tem todo esse processo, né? O aluno, ele terminou a prova, depois de 2 ou 3 semanas que essa nota vai aparecer para vocês, tá bom? Só para vocês não ficarem preocupados, olha, meu filho fez a prova e ainda não apareceu a nota, é porque a gente tem todo um processo, tá bom? E eu estou aqui todos os dias no colégio, qualquer dúvida, vocês podem me procurar, estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Um abraço! Boa noite, tudo bem? Meu nome é Fábio, eu sou coordenador de TI do nosso time de TI aqui do colégio, responsável também pela comunicação do Colégio Monte-Sionense. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho das ferramentas que nós utilizamos. Esse ano vocês perceberam que a Agenda Edu terminou e agora nós estamos com o SAS Conecta, que ele veio para melhorar, facilitar e também simplificar os acessos com a nossa comunicação. Muito importante que vocês fiquem à vontade de sempre me procurar para tirar dúvidas de como acessar, de como funciona, que vocês também usem sempre o SAS Conecta como meio de comunicação com as coordenações, com os professores e com os demais setores da nossa escola. Nós continuamos com a nossa conta do Google for Education, né, que é o G Suite nosso. E vocês repararam que todos os alunos têm um e-mail institucional, como por exemplo nome @colégiomontesionense.com.br. Para que serve isso? É bom
para a segurança deles mesmo, de vocês, né, em casa, para evitar acesso de algum e-mail de fora, alguém invadir, por exemplo, o Meet. Então, é muito bom essa segurança, só quem libera seria o professor. Se tiver alguém de fora, não consegue acessar. Então, é bom sempre ter, foi o que a Dani também falou para vocês, sempre ter o e-mail, o login, sempre à mão de vocês, anotem isso que é importante, tá? Problemas sobre tecnologia, infelizmente sempre vamos ter, mas pode deixar que nós estamos aqui para tentar sempre solucionar os problemas de vocês, né? Com internet, alguma coisa, microfone, sempre vai ter e nós estamos sempre em cima, tá bom? Se precisar falar comigo no TI, tem um canal do SAS Conecta que é TI, ou pode pelo telefone aqui, ó, meu telefone é 19 98423, que eu também vou colocar aqui embaixo, 8087, tá bom? Um abraço para vocês e podem contar comigo o que precisar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Marcelo Taveira e eu sou assistente de TI do Colégio Monte-Sionense. Me convidaram em fevereiro desse ano para compor o time do TI e desde então eu trabalho sob a coordenação do Fábio, buscando soluções para a melhoria do ensino híbrido nas multiplataformas que o colégio utiliza. Durante esse período, para dar uma maior fluidez no ensino presencial, sem prejuízo para as famílias que optaram por manter os alunos no conforto e segurança de suas casas, nós fizemos um apanhado inicial das maiores reclamações e contratempos que chegavam até nós. A partir disso, nós desenvolvemos um projeto e, tendo o ok da coordenação, da direção e dos mantenedores do colégio, montamos a estratégia de estruturar todas as salas de aula com notebooks próprios, caixas de som de qualidade, microfones com condensador para minimizar os ruídos e melhorar a compreensão dos conteúdos de cada matéria, ampliação da velocidade contratada de internet para não ocorrer sobrecarga de conexões simultâneas, pontos de Wi-Fi dentro das salas de aula para que os alunos pudessem realizar questionários e provas, além do suporte e vistoria diária em todas as salas de aula. E do sistema de plantão, onde todos os dias a equipe está a postos para resolver qualquer contratempo que é natural desse estilo de ensino síncrono, onde a mesma aula que é dada presencialmente também é transmitida para o aluno do ensino à distância. Fizemos também a unificação das aulas por turma. Então, o aluno ou responsável recebeu um link do Google Meet e, utilizando esse mesmo link, ele vai assistir todas as aulas, todos os dias. E assim a gente conseguiu eliminar o problema de, a cada troca de aula, ser necessário sair de uma reunião e entrar em outra, o que acabava gerando muita confusão pelo número de links e onde o aluno acabava perdendo parte importante do conteúdo das aulas. Reforço aqui que o nosso compromisso é o de um bom andamento do ensino online, para que o aluno EAD possa absorver o conteúdo, se sinta parte integrante de sua sala de aula e participe de todas as dinâmicas possíveis. É claro, levando em consideração as limitações que o momento exige. Para isso, passamos agora para vocês algumas boas práticas que ajudam e podem potencializar o desempenho dos alunos que estão ficando em casa nesse momento. É ideal ter um lugar calmo, silencioso e bem iluminado para o período das aulas, com uma mesa ou escrivaninha e uma cadeira confortável. Dê preferência para a utilização de computadores de mesa ou notebooks em um ambiente com boa conexão de internet e, se possível, utilize o cabo ao invés do Wi-Fi, pois o cabo garante uma maior estabilidade da conexão, evitando oscilações e as famosas travadas. Por último, evite assistir às aulas na sua cama ou deitado em algum outro lugar. Tente manter a rotina de horários como se estivesse indo para a aula presencial. Tudo isso ajuda para um maior desempenho e compreensão de cada conteúdo. Bom, pessoal, é isso. Espero ter ajudado. E se restou alguma dúvida, reclamação ou vocês queriam mais alguma informação sobre o ensino online do Colégio Monte-Sionense,
é só entrar em contato comigo ou com o tio Fábio, seja no horário da aula ou quando você tiver uma pausa no seu trabalho, que estaremos prontos para te atender. Muito obrigado e tenha uma ótima semana.